Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, direto do Morumbi para as últimas de São Paulo e Tigre, com provável escalação, análise, opinião e muito mais, além, é claro, de mercado da bola. Então, vambora pro vídeo. Estamos aqui no Morumbi, palco do jogo entre São Paulo e Tigre, amanhã 21h30 pela Copa Sul-Americana. Última rodada, uma partida que ela tá meio que definida. A gente vai falar muito a respeito disso. Esperamos, né? Lembrando, a última vez que o time argentino esteve aqui no Morumbi foi uma final de Copa Sul-Americana em 2012, em 5 de dezembro. O São Paulo venceu o primeiro tempo por 2-0, não tivemos segundo tempo e o tricolor foi depois confirmado como campeão. De lá para cá se criou muita expectativa em relação a esse confronto. O primeiro na Argentina, o São Paulo passou fácil 2-0. E de lá para cá o Tigre não teve mais nenhuma chance de ganhar nada e o São Paulo só ganhou um paulista. Vitor Birner, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, Edu? Boa tarde a você, Glaucio, Mari, Renato, aos fãs e às fãs do esporte. O São Paulo continua tentando ali recuperar o seu caminho de conquistas. O Tigre é o Tigre, respeitosamente falando, mas são times com tamanhos diferentes e o São Paulo só um desastre tira a classificação do São Paulo no Morumbi no jogo de amanhã. Explicando, o Tigre precisa vencer por 4 gols de diferença para ser o primeiro e jogar o segundo para uma repescagem contra quem vem da Libertadores. Situação muito tranquila para o técnico Dorival Júnior, que Birner vai poupar, a gente já sabe que vai poupar, não sabemos quem. Mas vai poupar aqueles provavelmente que estão mais desgastados ou que não têm substitutos, porque a sequência é complicada. Fluminense, Palmeiras pela Copa do Brasil e Red Bull Bragantino. Tá certo o Dorival em preservar alguns atletas? Eu acho que chega a ser até uma obrigação. Ele mesmo fala, depois da derrota para o Cruzeiro, da razão de não ter escalado o Luciano. Ele fala não tem nenhum problema físico, mas ele emenda pouco depois dizendo que o São Paulo tem uma sequência de jogos muito pesada. E é uma sequência muito dura, né? O São Paulo tem jogos difíceis do Campeonato Brasileiro, tem um confronto contra o Palmeiras. E o São Paulo, principalmente quando não tem o Gabriel Neves e o Luciano por dentro, a diferença do jogo do Rogério para o jogo do Dorival é que o São Paulo constrói muito mais por dentro. E essa construção passa muito pelo Gabriel e pelo Luciano. Então esses jogadores precisam atuar nas principais partidas. Eu não sei se o Gabriel vai jogar ou não amanhã, né? Mas eu não duvido que o Luciano seja poupado outra vez e que o São Paulo faça o jogo mais pelos lados, como realizou na última partida contra o Cruzeiro. E é um jogo que o São Paulo tem dificuldade, mas podendo administrar o resultado, eu acho que é uma necessidade, o mais inteligente é o São Paulo não priorizar esse jogo. O Gabi Neves volta de suspensão. Como o Dorival não costuma deixar jogador afastado por mais de 10 dias para não perder ritmo, talvez esse não seja poupado. O ritmo é uma explicação para ele jogar. O ritmo nem que não seja a partida inteira. Né? Exatamente, mas o Gabi Neves deve voltar. O Diego Costa também está à disposição, treinou nesta terça-feira com o grupo, mas temos o caso, por exemplo, do Caleri. Caleri não tem um substituto, Birner. O Erisson está há mais de 2 meses e meio tentando sair da caverna da contusão e não consegue ficar à disposição. Esse é um jogador que não pode ser perdido num jogo como esse contra o Tigre, né? Seria um desastre, até porque a importância do Caleri nos jogos do São Paulo tem sido muito grande. Com o São Paulo, o Caleri, para mim, ele é o melhor jogador do São Paulo nessa temporada, no pivô, na liderança, na coisa anímica, em vários aspectos, e não pode perder o Caleri para os jogos grandes. Então, como o São Paulo não tem um substituto, eu acho que se for necessário fazer um sacrifício e perder qualidade, perder chance de fazer gols, que o sacrifício seja feito no jogo contra o Tigre e não depois contra o Fluminense ou contra o Palmeiras, principalmente, Bragantino, jogos bem mais difíceis que o São Paulo terá pela frente, né? Para fechar nossa participação, Tigre 17º, vem de vitória contra o Vélez, mas não tem nada nem a perder na Sul-Americana, nem no Campeonato Argentino, e nem a ganhar. Na Sul-Americana talvez se conseguir um milagre. O que você espera? Eu creio que o Tigre tem que vir com força máxima. O Tigre ganhou do time que está disputando para não ser rebaixado, ou seja, com 2-1, um jogo difícil contra um time pior que o Tigre, que é o time do Vélez hoje em dia. Vem aqui tentar um milagre, tentar o 4-0 para se classificar. Uma vitória para o Tigre, acho que vai ser uma coisa muito grande só por ganhar aqui, mas é aquela coisa, entrou em campo, tem que tentar, mas acho que a chance é pequena. Boa, valeu, Birner. Valeu, Edu. É isso, Glaucio, 23 mil ingressos já vendidos antecipadamente, teremos aqui no máximo 30 mil torcedores nesta terça-feira. E agora para falar sobre Cruzeiro 1, São Paulo 0. Uma façanha o que aconteceu, Massa e Arnaldo. O São Paulo conseguiu perder um jogo em que ele não sofreu nenhuma finalização do adversário. Afinal, o gol que a gente está vendo aí foi o gol do Rafinha no comecinho do jogo, 2 minutos, tomou o gol. E aí tentou. O goleiro Rafael do Cruzeiro fez algumas boas defesas. Mas o fato é que o São Paulo perde mais uma fora de casa, Arnaldo. E o desempenho do São Paulo, do Dorival, fora de casa. Deixa eu falar uma coisa que vocês não gostam de falar, mas eu vou falar. O gol do Cruzeiro foi regular. Tem isso também. Deixa eu falar, assim vocês ficam mais à vontade. Tem essa discussão, mas o jogador do Cruzeiro foi na bola, ele disputa a bola. Sim. Se ele não vai na bola, talvez até o Rafinha fizesse o gol contra. Se ele estivesse em pé atrás do Rafinha, a 1,5 m, o gol seria válido.
Mas é uma vergonha, para não falar outra coisa, o fato do jogador do Cruzeiro disputar a bola. Ele pula na bola. É verdade. Entendeu? Então, queria falar isso. Por favor, falem sobre o jogo. E aí tá o Rafael fazendo o Nestor perdendo esse gol. Mas vamos lá, não? Nestor. Assim, esse desempenho fora de casa é bem parecido com o do Corinthians, aliás, né? Péssimo, né? Os dois times... E, na verdade, isso não é uma história de 2023, né? Para os dois clubes. E não é uma história aleatória. Cada time, digamos, desajustado e fraco que esses dois grandes têm, isso justifica a campanha como visitante muito ruim nos últimos anos todos, com técnicos diferentes, né? O Corinthians mais técnicos diferentes. O São Paulo já vinha assim o ano passado também, né? Não sei se vocês lembram quando o São Paulo teve que ganhar um jogo fora de casa na reta final do Brasileiro do Juventude, que era o virtual rebaixado, e foi um parto para ganhar. O São Paulo não tem não tem conseguido minimamente ser competitivo fora de casa. Agora, aí tem uma diferença em relação ao Corinthians. O São Paulo não perde fora de casa, ou não tem perdido sem criar porcaria nenhuma, né? O São Paulo cria bastante, né? Foi contra o Grêmio, o Grêmio, o goleiro também foi muito bem no jogo, bola batendo na trave, contra o Cruzeiro. Então, não é que não produz. Isso tem uma diferença que é importante na avaliação dos dois trabalhos. De novo, na distinção entre o do Dorival e o do Luxemburgo no Corinthians. Agora, o que passou a acontecer com o São Paulo do Dorival fora de casa, sobretudo, mas também tem acontecido recentemente dentro de casa e marca aquela pausa da invencibilidade para essas oscilações, vitória-derrota, mais derrota que vitória, é tomar gol no início das partidas. Então é o terceiro jogo seguido que o São Paulo toma gol antes dos 10 minutos. E aí, cara, se você tem um time muito... A gente estava falando do Palmeiras, da dificuldade. Palmeiras, hein, que já virou o jogo. Se você tem um time fraco, se você toma o gol de 1-0 antes dos 10 minutos, até você subir a ladeira de novo, cara, é muito complicado. Então essa coisa o Dorival precisa... Não adianta ter volume, posse de bola, finalização, pressão. Por quê? Primeiro, você não tem grandes finalizadores, só dois, e a opção do Dorival foi deixar o Luciano no banco de reservas. E você passa a ser muito vulnerável. Então isso aconteceu na partida contra o Cruzeiro. Não foi aos 10 dessa vez o gol, mesmo que com a irregularidade que o Massini citou, foi aos 2 no primeiro tempo. E aí o São Paulo foi no abafa, tentando e tal, e não conseguiu empatar o jogo. Sem pontuar fora de casa, você vai despencando no campeonato. Por mais que o aproveitamento do São Paulo em casa seja bom, o São Paulo perdeu do Palmeiras e ganhou todos os outros. Mas não sustenta, só sustenta essa posição intermediária. Você não vai correr risco de rebaixamento, como o Corinthians está correndo, porque o Corinthians em casa foi pior e não tem tanta gol, mas você não chega nem no grupo de cima, você vai ficar ali. Esse retrato do São Paulo, que é também um retrato de um time que não consegue se fortalecer rodada após rodada, porque não vem nenhum reforço do departamento médico, é um desafio gigante para a frente tripla, porque o Corinthians já tomou a decisão dele. Eu só vou jogar duas frentes, entre aspas. O São Paulo não tomou essa decisão. O São Paulo está exatamente no mesmo lugar do ano passado. A mesma campanha no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O ano passado, nesse momento, o Rogério decidiu tirar o pé de vez do Brasileiro. Arriscar essa gordura mínima, botando o time muitas vezes reserva e mergulhar nas Copas. Imagino que o Dorival não... que também fez isso pelo Flamengo de um jeito diferente no ano passado, né? Lutando para ganhar as 3 frentes. Imagino que o Dorival não faça isso. Eu estou bem curioso para entender como vai ser, por exemplo, essa trinca de 3 competições diferentes na sequência. Tigre, que vem aí com chance de classificação em primeiro lugar mínima, mas com o espírito 2012. Jogou na sexta, se mobiliza para esse jogo. Fluminense do Diniz, no final de semana pelo Brasileiro, e Palmeiras do Abel na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Então é uma situação em que, sem grandes reforços, do departamento médico ou de fora,
E com essa instabilidade que passou a acontecer, tomar o gol. Pois é, São Paulo no mercado da bola aí tentando contratações para a sequência desse ano de 2023 e o nome da vez, pelo que a gente pôde apurar aqui a nossa equipe do Gazeta Esportiva, é do Eric, atacante de lado de campo, jogador aí de 25 anos que está lá no Ceará, vem fazendo uma boa Série B pelo Ceará, fez 33 jogos nessa temporada agora de 2023 com a camisa do Vozão, 13 gols marcados, 10 assistências, foi um cara fundamental aí na Copa do Nordeste, agora no título da Copa do Nordeste do Ceará, e o São Paulo está de olho nesse cara porque o tricolor entende que precisa contratar jogadores de velocidade para o lado de campo. Rogério Ceni já entendia assim, o Dorival também entende assim, toda a diretoria, está todo mundo no mesmo pensamento. O São Paulo não conseguiu contratar o Marinho recentemente, que acabou indo lá para o Fortaleza, rival do Ceará, time do Eric. Está também de olho no Savarino, que é um jogador que está lá nos Estados Unidos, que atuou muito bem aqui no Atlético Mineiro, mas é um jogador mais caro. E aí, o São Paulo está de olho no Eric, segundo me passaram, é uma negociação ainda muito embrionária, porque o Eric ele tem contrato com o Ceará só até o final dessa temporada, poderia assinar um pré-contrato com o São Paulo já a partir desse meio de ano, e é um jogador que atuou com o Dorival Júnior em 2022, quando o Dorival Júnior foi técnico lá do Ceará, naquela campanha boa do Ceará no início ali de Copa Sul-Americana, ganhando todas as suas partidas. Então é um jogador que o Dorival conhece, por isso que o Dorival deu esse toque para a diretoria do São Paulo. Ó, tem o Eric lá no Ceará, de repente é uma boa contratação. O Ceará já está ali de olho nisso, porque pode ser que perca o jogador de graça, caso ele assine aí esse pré-contrato com o São Paulo agora. Então tá tudo muito embrionário, as partes estão conversando. E o Muricy Ramalho esteve ontem aí no nosso Mesa Redonda, e ele falou exatamente aí com Garrafa, com todo mundo que estava lá na nossa bancada, sobre a necessidade do São Paulo contratar reforços, e até citou o Eric nominalmente. Vamos conferir o Muricy Ramalho ontem no nosso querido Mesa Redonda. O que acontece é que nós temos uma maneira de jogar, e a gente só pode jogar dessa maneira, que é a transição de posse de bola. Com o Rogério já era assim, e também agora com o Dorival também é assim. Por isso que existe, igual esse jogo, foi 69% de posse de bola. Porque é o jogo que a gente pode fazer, né? Isso é muito treinado, né? O Dorival treina muito isso, porque ele vê as características do jogador e em cima disso que ele vai trabalhar, né? Claro que a gente, o que a gente mais, ele não quer falar, mas no mercado a gente realmente tem que buscar jogadores de velocidade. Agora, para você buscar jogadores de velocidade é muito complicado, porque sempre esbarra no problema econômico, né? Esse é o grande problema que nós temos, né? Porque a gente não dá para competir, às vezes, com outras equipes, né? Então, mas a gente ainda buscando, todos os dias, a gente deixa o Dorival mais concentrado no time mesmo, para treinamento, e a gente vai para a sala, ver todos os dias com o pessoal da inteligência, de buscar jogadores, mas, volto a repetir, é um trabalho difícil. Esses jogadores, Eric também, outro bom jogador, é jogador de velocidade, jogador do drible, que a gente não tem um contra um, a gente tem um time muito forte, assim, físico, né? Depende muito de jogadas com o treinador, que o Dorival faz muito, mas a gente tem, assim, um pouco de dificuldade de jogar, por exemplo, no contra-ataque, né? Hoje se joga muito, assim, às vezes joga fora de casa, joga no contra-ataque, isso a gente não tem, por isso que a gente foi lá no campo do Cruzeiro, e essa porcentagem toda de posse de bola, porque é o único jeito que a gente pode jogar. Mas a gente está atento ao mercado, com muita dificuldade, mas estamos atentos. É isso, Michele, tá tudo caro, tá? Fruta tá caro, gasolina tá caro e jogador de lado de campo também tá caro, mas o São Paulo tá aí no mercado olhando com muito carinho todas essas possibilidades. O Tricolor, como eu disse aí no meu boletim, volta a campo amanhã contra o Tigre, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana, última rodada. O São Paulo pode até perder pro Tigre aí por 3 gols de diferença, que mesmo assim se classifica ali para a sequência da Copa Sul-Americana ali em primeiro, né? Primeiro do grupo. Então vamos colocar uma tela aí para vocês verem algumas situações interessantes aí que o São Paulo tem daqui para frente. O São Paulo vai fazer os próximos 3 jogos no Morumbi, pega o Tigre amanhã, jogo válido pela Sul-Americana, como eu tenho falado, depois tem o Fluminense no próximo sábado, estarei lá trazendo tudo no Mesa Redonda para vocês, então, no próximo final de semana, e na sequência, na outra semana, nas suas férias, Michele, início aí das suas férias, tem o Palmeiras pela frente, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Em casa, o São Paulo está muito bem com o técnico Dorival Júnior, né? Em 8 partidas, 6 vitórias, só perdeu aí pro Sport na Copa do Brasil e também pro Palmeiras, jogo que acabou 2-0 lá no Morumbi. Então, Bora contar agora sobre o São Paulo. Nas últimas horas, muita gente especulando que o São Paulo ofereceu R$500 mil por mês ao Eric. Atacante que pertence ao Ceará, tem contrato até 31 de dezembro. Quem assistiu ao vídeo da manhã dessa segunda-feira vai lembrar que eu assegurei que o São Paulo já abriu conversas na tentativa de assinar um pré-contrato com o Eric.
vínculo dele se encerra em 31 de dezembro, ele pode, a partir desse sábado, já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para se mudar de graça em 2024. Essa é a estratégia do São Paulo, fechar com ele agora. Inclusive, quando tiver esse pré-acordo ou esse pré-contrato assinado, procurar o Ceará para tentar uma composição. O Ceará liberaria ele agora, mediante pagamento de alguma coisa, para não perder o Eric de graça no fim da temporada. Pois bem, o que eu consegui apurar para vocês? Primeira coisa, o Eric ganha hoje R$140 mil por mês no Ceará, está entre os principais jogadores, os jogadores mais bem pagos do elenco do Vovô. O Ceará topa praticamente dobrar os vencimentos, se aproximar dos R$250 mil mensais. O São Paulo não chegou a 500 mil por mês, mesmo incluindo salário, direito de imagem e luvas. A proposta do São Paulo é bem abaixo disso, mas superior à do Ceará. Conversei com uma pessoa muito próxima do Eric, alguém que fala com ele com alguma frequência, e essa pessoa prevê que ele acabe se acertando com o São Paulo. Está nos planos do atacante de 25 anos de idade se mudar para um clube de âmbito nacional e que dispute títulos. Eric, que na atual temporada soma 33 jogos, 13 gols e 10 assistências. Qualquer novidade eu conto pra vocês, beleza? Bora falar agora sobre... E aí, pessoal, hoje São Paulo e Tigres. O jogo que o São Paulo tem uma grande vantagem, vide que tem um saldo muito maior do que a equipe adversária, que precisa no Morumbi aí tirar uma diferença de pelo menos 3 gols. São Paulo deve entrar com um time alternativo com Rafael, Ian Ramos, Beraldo, Alan Franco e Caio Paulista, Luan, Gabriel Neves, na meiuca, Rodriguinho e Marcos Paulo, no ataque Luciano e Juan, de acordo com o GE. Então assim, é um time bem modificado, mas tá certo também. Acho que leva os titulares aí para dar um suporte, mas a diferença é muito grande. A questão é não tomar um gol com 10 minutos, como aconteceu contra o Cruzeiro, por exemplo, que aí a coisa meio que desanda, e nem fazer um jogo horroroso como fez contra o Sport. De resto, a normalidade seria o São Paulo se classificar. O ideal é que vencesse para tentar ser o primeiro lugar no resultado geral da Sul-Americana. No Morumbi, ao que parece, mais de 23 mil ingressos já foram vendidos, as expectativas são de 30 mil, mas o torcedor está segurando grana para poder ver São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil. Simples assim, gente. É claro, um movimento muito mal feito pela gestão Casares, de ter aumentado o preço na Copa do Brasil. Você acaba perdendo torcida nos jogos anteriores, como foi contra o Atlético Paranaense, 22 mil. E agora que se chegar aos 30 mil, você agradece, tá? Porque o horário é bem ruinzinho, né? Terça-feira, 9h30 da noite. Mas, pois bem, é um jogo importante para dar um up, né? Para dar uma renovada nos ânimos depois da derrota lá em BH, no jogo e que o São Paulo consegue perder sem levar um chute a gol. Porque o único lance que a bola foi pro gol e que entrou foi um gol contra do Rafinha. Inexplicável, mas foi o que aconteceu. E agora o São Paulo aí vai jogar com esse time. Contra o Fluminense, você talvez aí possa meter uma força máxima para no meio de semana jogar contra o Palmeiras. Quer dizer, cansaço não vai ter, né, gente? Vamos ser sinceros, né? E lembrando também que o Palmeiras perdeu pro Botafogo, o Fluminense venceu o Bahia com um a menos, mas assim, na Bacia das Almas. Então assim, são jogos dificílimos, mas são jogos possíveis. Mas a primeira etapa, o primeiro desafio é contra o Tigre. E esse jogo é fundamental o São Paulo pontuar. De preferência, a vitória mesmo com o time alternativo, porque a equipe argentina tem que fazer uma missão quase impossível. Não digo impossível porque o São Paulo já, nos colocou em algumas enrascadas esse ano, como contra Água Santa e Sport, por exemplo. Ainda falando de São Paulo, a grande notícia do dia foi a volta do Wellington, que já treinava com bola em separado, dessa vez já treinou, fez coletivo, treinou com os demais, treinou com impacto. E aí agora fica a expectativa quando é que será seu retorno, Uma ótima opção na ala esquerda. Claro que o Caio Paulista vem sendo uma grande surpresa, mas aí você agora tem duas opções, o que melhora ainda mais o elenco do São Paulo. Falando de São Paulo, a questão do Eric era o óbvio, gente? Não tem grana para Marinho, não tem grana para Savarino, vai tentar no Eric. Agora a questão é se o Ceará vai liberar o atleta antes do fim do contrato, São Paulo não tem o funfa bala na agulha para colocar no negócio. A ideia seria você emprestar alguns jogadores, quem sabe da base, ou que não estão sendo utilizados no momento no elenco. Lembrando que São Paulo, emprestou recentemente para o Ceará o grandioso Orejuela. Valeu, Vozão. Então é isso. Hoje tem São Paulo e Tigre. Meu placar é
4-2 São Paulo. Pronto. Meu Deus, hein? Se eu acertar também, acerto quase sozinho. E vamos ver. Vamos acompanhar aí como é que vai ser o dia. Mas expectativa boa pra ver se dá um ânimo, dá uma moral pra continuidade aí da temporada. Mas principalmente que são 2 jogos importantíssimos. Um contra o Fluminense no Morumba e contra o Palmeiras também no Morumbi, mas aí pela Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.